quebra, a maldição é quebrada. Homem nenhum na terra tem poder para quebrar a maldição de ninguém. O único homem que tem poder para quebrar toda a maldição é esse símbolo dessa mensagem que está aqui. É o homem das mãos furadas, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fez e que vai continuar fazendo pela igreja. Quer ser um novo homem? Quer ser uma nova mulher? Tenha um encontro com Ele. Porque se você tiver um encontro com esse Jesus que estou pregando hoje, você não vai precisar de pastor, de ministro, de padre, de bispo nenhum quebrar a maldição sobre a sua vida. Porque Jesus, Ele mesmo vem para quebrar a maldição com as suas próprias mãos. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 3, 1 e 2: fostes ressuscitados com Cristo, buscai primeiro as coisas do alto. Porque aquele que está sentado ao lado de Deus espera que busque primeiro as coisas do alto e não as coisas que são da terra. Presta atenção no que eu vou dizer. Existem hoje muitas fórmulas pairando dentro das igrejas. Fórmulas para se casar, fórmulas para se conquistar, fórmulas para ter a maior igreja, a mais bonita igreja, fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas. Homens que se dizem ser homens de Deus, mas estão sendo cientistas, desafiando a palavra de Deus. Não existe fórmulas para Deus, existem promessas de Deus, e as promessas de Deus são cumpridas quando eu creio nelas. Eu não preciso de fórmulas para ser abençoado, porque a minha Bíblia diz que eu já sou abençoado. Aleluia! Eu não preciso de alguém me dizer: olha, Deus está dizendo que Ele vai mover sobre a sua vida. Eu não preciso, porque a Bíblia diz que Ele já disse que vai fazer e que Ele vai mover. Nós precisamos de fé. O livro de 2 Pedro, a Bíblia diz que antes nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Querido, no Novo Testamento, Jesus estava andando no meio da multidão, e de repente ele olha para cima de uma árvore e tem um homem pequenino, assim como eu, chamava-se Zaqueu. Quando ele olha para aquele homem desce da árvore, e Jesus olha para ele e diz: convém que eu fique na sua casa hoje. Todo mundo ficou admirado, todo mundo ficou pasmado, porque Jesus iria morar na casa de um cobrador de impostos. Não só um cobrador de impostos comum, mas que cobrava além do normal. A Bíblia diz que depois que Jesus entrou na casa dele, ele teve um encontro com Jesus. E depois de ter um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Pastor, como nós podemos ver uma vida transformada? Depois que ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou incomodado das coisas erradas que ele fazia. Ele disse para Jesus: eu vou devolver até 2, 3, 4 vezes a mais de tudo aquilo que não é meu. Quando nós sabemos que uma pessoa tem um encontro com Cristo, quando ela dá o bom testemunho, quando ela é o testemunho próprio de Cristo na terra, quando a Bíblia diz que ainda há os remanescentes da sua palavra, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que não vivem por aparência, aqueles que não vivem por dignidade, mas aqueles que talvez ninguém conhece, mas quando ele dobra o seu joelho dentro do quarto, Deus pede para os anjos pararem de cantar e falam assim: parem de louvar, porque o meu céu na terra vai falar comigo agora. Aleluia. Esses Deus conhece. Nós não precisamos ser conhecidos por homens. Não. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Ele precisa nos conhecer. A Bíblia fala de uma mulher chamada Maria Madalena. Lucas capítulo 8 fala dela. A Bíblia diz que ela tinha mais de 7 demônios. Quando ela teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Ela não precisou de fazer campanha de quebra de maldição. Eu não vi na Bíblia isso. Eu não vi Maria Madalena fazendo campanha de quebra de maldição depois que conheceu Jesus. Eu não vi. Eu não vi Zaqueu fazendo campanha de quebra de maldição dentro da Bíblia depois que conheceu Jesus. Eu não vi. Maria Madalena conhece Jesus. E quando ela conhece Jesus, ela muda a sua vida. A sua vida é transformada. Ela teve um encontro com o Pai, o Mestre. Ela o encontrou. A Bíblia diz que depois que ela encontra, ela está sempre presente com Jesus. Está sempre andando com Jesus.
está sempre caminhando com Jesus. E no dia do sepulcro, quando Jesus morreu, ela foi a primeira a estar no sepulcro para lavar o corpo de Jesus. Ela foi a primeira a ouvir a voz do anjo dizendo: por quem procura entre os vivos, os mortos, aquele que está vivo. Querido, quando nós temos um encontro com Jesus, toda maldição é quebrada. O nosso homem exterior é limpo. O nosso homem interior é limpo. E nós somos chamados de nova criatura. E a nova criatura vive nos novos projetos de Deus. A nova criatura espera o melhor de Deus. A nova criatura caminha com Deus, anda com Deus, ela vive com Deus. O apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é o meu reino, não é a minha vontade, não é a minha igreja, não é o meu carro, não é a minha casa. É teu, tudo é teu, não sou eu mais quem vive. E diz mais ainda: eu me sinto prisioneiro de Cristo. Porque a vida dele foi transformada. Um homem que era perseguidor de cristão, um homem que matava os cristãos. E quando ele tem um encontro com Cristo, a sua vida é mudada. Eu não vi dentro da Bíblia o apóstolo Paulo passando por quebra de maldição. Eu não vi. Agora pergunta: por que, pastor, você não viu? Por que, pastor? Porque ele teve um encontro com Jesus. Se nós queremos viver num novo tempo, se nós queremos viver numa nova igreja, precisamos ter um novo encontro com Cristo. Precisamos nos encontrar com Cristo de novo. Precisamos voltar à essência do primeiro amor, a vontade de ir para a igreja, de cultuar a Cristo na igreja e saber que não existe ninguém mais importante dentro da igreja do que a presença do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, como é que nós conhecemos uma pessoa quando ela tem Cristo? Quando nós olhamos as suas atitudes, quando nós olhamos as suas vontades, quando nós olhamos o que ele procura, o que ela procura. É por isso que a Bíblia diz: se te baterem de um lado, dê o outro lado. Porque quando nós estamos apaixonados por Cristo, nós esquecemos o mundo aqui na terra. Porque a terra é para nós, porque nós somos forasteiros. Mas o nosso alvo é o céu. Nós sabemos que tudo aqui na terra vai ficar. Ainda que tenhamos o melhor dessa terra, vai ficar. O nosso alvo é o céu. É estar direto com Jesus Cristo e agradecer por que Ele fez por nós. Se queremos um novo tempo, se queremos um novo projeto, se queremos ter algo em nossa vida, nós precisamos entender o chamado de Cristo. Repita-se comigo: eu fui chamado por Cristo. Querido, há momentos em nossa vida que nós pensamos em olhar para trás. Há momentos em nossa vida que nós queremos parar, desistir, abandonar. Não pense que eu não sou assim também. Porque eu sou um homem carnal. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e Deus fala aos nossos ouvidos com uma voz suave e mansa, dizendo: foi eu que te chamei. Ele nos pega em nossa mão, nos coloca de pé, fortifica os nossos ossos, os nossos nervos, os nossos olhos, a nossa visão, abre a nossa visão, dá voz à nossa garganta. Nós nos levantamos para servir a Cristo. Porque não importa onde eu vivo e nem para onde eu vou. Se o meu corpo cair em terra agora, a minha alma voa de encontro a Cristo. Se o meu corpo cair de terra agora, eu vou de encontro a Cristo, dizendo: só o Senhor é Deus. Como é que temos vivido hoje nesse mundo? Não podemos mais ir na igreja simplesmente para ver o nosso irmão, ou para ver o pastor, porque ele tem nome e renome, ou para ver alguém que está dentro da igreja que é famoso. Preste atenção no que eu vou dizer: Jesus Cristo é o meu herói. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele que deu a vida por mim e por você. Glória a Deus. Não tem ninguém mais importante dentro da igreja do que a presença de Deus. Nem os anjos são mais importantes do que a presença dele. Ainda que eles sejam dotados de beleza e formosura, não são mais importantes do que a presença de Deus. Porque a minha Bíblia mostra que por onde Jesus passou, por onde Jesus andou, quem encontrou Jesus teve a sua vida transformada.
Não precisou de quebra de maldição. Não precisou quebrar nada. Pastor, o que é que precisou então? Só aceitar a Cristo como seu Salvador. Só isso. A dizer que Cristo me deu um chamado e eu fui chamado para restaurar, porque eu sou o doutor dessa geração. Fala-se comigo, eu sou doutor dessa geração. Talvez você não tenha a melhor injeção, você não tem a melhor pomada, mas você tem a presença do Espírito que traz um refrigério sobre toda a humanidade. A presença do Espírito Santo de Deus é mais importante do que todas as coisas. Pastor, mas e se as pessoas tentarem lembrar do meu passado? O diabo vai tentar lembrar do seu passado a toda hora. Todo momento, a todo instante, constante, ele vai lembrar você do seu passado para fazer você desanimar, para fazer